página 4. Quem tiver a apostila. Página 4. Finalzinho da página. Finalzinho. Aonde diz: os 3 grandes grupos de doutrinas da Bíblia. Por que grandes? Porque não é só 3. O Antônio Gilberto disse que as doutrinas são 3. Não, eu estou dizendo as 3 grandes. É claro que um seminário como esse de curta duração, a gente faz o possível para sintetizar. Tem muito mais grupos, mas os 3 grandes, os 3 maiores grupos de salvação. Vamos agora para a página 5. Quem tiver a apostila. E não se esqueça de ter sua Bíblia pronta, porque daqui a pouco nós vamos utilizar. Na página 5, as doutrinas da salvação. É o primeiro grupo que se deve estudar. Não estou falando ler, eu estou falando estudar. Nem vou aqui explicar o que é estudar, porque não faz parte do seminário. As doutrinas da salvação. Irmão Gilberto, e quantas são? Mais ou menos umas 25. Você acha que é pouca coisa? Por que eu não diz cerca de 25? Porque muitas delas são interligadas, quem sabe? Então, cerca de 25, porque algumas delas são interligadas e depende também do volume. Às vezes, o volume que analisa essas doutrinas, volumes que eu digo em teologia, são de 100 páginas, 200 páginas, 500 páginas, 1000 páginas. As doutrinas da salvação. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo e já estuda ou vai estudar a Bíblia, mas eu não aguento, irmão, não aguento, eu tenho que estudar escatologia. Deixa escatologia para depois, porque ele depende desse primeiro grupo. Veja o segundo grande grupo de doutrinas da Bíblia, as doutrinas da vida cristã. É claro que eu poderia pedir que o auditório reagisse, ou seja, eu iniciasse o assunto e você completasse. Não é esquecimento meu. Eu não quero que os irmãos aqui fiquem autômatos. As minhas aulas são preletivas. Se as minhas aulas fossem dinâmica de grupo, eu queria ver todo mundo aqui pulando. Você sabe o que é dinâmica de grupo? Ou seja, o povo se mexe, se move. Não, as minhas aulas são preletivas. Os irmãos ficam sentados ouvindo. As doutrinas da vida cristã são aproximadamente umas 50 doutrinas. Pense nisso. Umas 50. Uma riqueza. E esse grupo também é chamado de doutrinas da fé cristã. É uma coisa. A palavra fé, no Novo Testamento, tem vários sentidos paralelos, vários sentidos. E veja o terceiro grande grupo de doutrinas, as doutrinas do porvir, ou seja, doutrinas acerca do futuro, doutrinas escatológicas. A escatologia bíblica é uma forma de profecia. A Bíblia trata de 5 métodos de profecia. Você conhece? A Bíblia toda, ela toda, abrange e trata de 5 métodos de profecia que Deus usou. Bom, voltando ao assunto, os 3 grandes grupos de doutrina. Ontem eu cheguei a dizer que no Novo Testamento original, a palavra doutrina, e isso é claro que se houvesse tempo eu projetaria no Data Show, enfim, não é esquecimento. É que o tempo é pouco, 2 aulas por noite para um assunto tão vasto. A palavra doutrina no Novo Testamento equivale à palavra ensinar. Ensinar. O termo, não vou mostrar aqui porque não dá tempo. Doutrina. Então, a doutrina bíblica, aonde aparece o termo doutrina,
como ontem eu cheguei a mostrar em Mateus, os irmãos se lembram que eu cheguei ali um trecho, Mateus 28, 19, onde diz, doutrinando-as. Então, quando se trata do termo doutrina, no original, envolve três coisas. Você que está me ouvindo, tome conta disso. Eu estou falando também comigo. Eu não estou isento, não. Mas você que está me ouvindo, que é pai e mãe, tem filhos e ensina, escola dominical, não sei. O termo doutrina, no original, envolve três coisas. Qual é a primeira? Conteúdo doutrinário. Meu irmão e minha irmã, quando você vai pregar na rádio, você tem conteúdo doutrinário para compartilhar? Quando você escreve um artigo doutrinário, você tem conteúdo. Quando você ensina, vai ensinar o que se não tiver conteúdo? Dá sono. Tem gente que pega no sono, ali mesmo. E esse sentido está implícito na palavra doutrina no original grego. Doutrina, conteúdo. Então, meu jovem, minha senhora, meu obreiro, não se esqueça, adquira conteúdo. E não vai dizer, mas eu não achei conversa. A Bíblia tem conteúdo que não acaba nunca. Nunca alguém vai dizer, eu recebi convite para pregar, mas não aceitei porque não encontrei matéria na Bíblia, conversa fiada, que é isso? A Bíblia é infalível. Então não esqueça, a palavra doutrina, no original, envolve três coisas, o termo está implícita. O primeiro, conteúdo. Mas que conteúdo doutrinário. E a segunda coisa que está implícita na palavra doutrina, metodologia. Metodologia. Método. Como é que eu vou ensinar sem método? O que quer dizer a palavra método, literalmente? Um caminho para chegar a um destino. Se de repente alguém chega para você e diz, o senhor tem carro? Ou motocicleta? Ou não sei o quê? Ou avião? Tenho sim, tenho carro. Então eu gostaria que o senhor fosse à cidade de Teófilo Otoni. Como é que você vai se saber? Você tem que ter uma coisa chamada mapa, para chegar lá. Jesus nunca ensinou sem método. Já viu os 4 evangelhos? Principalmente os 3 primeiros. Jesus nunca ensinou sem usar método. Lembra que uma vez ele disse, olhai os lírios do campo. Teve uma vez que ele disse, eu sou a verdadeira videira. Verdadeira videira coisa nenhuma, Jesus é um ser divino. Como é que ele disse, eu sou a videira? E vós as varas. Então, imagina, eu estou vendo o interesse dos irmãos, mas eu não vou entrar no assunto não. Os principais métodos são 9. Se o pastor José Rodrigues quiser, uma hora, e se os irmãos quiserem, uma hora a gente volta ao assunto. Os principais. Eu sei que aqui no auditório tem muitos professores, pedagogos, inclusive professores, e eles estão uma hora dessa rindo que eu digo com a verdade. Os principais métodos são 9. Eu não vou citá-los. Mas irmão, isso é inovação, era só o que faltava. Inovação não está no termo doutrina, D-O-U-T-I-R-N-A, no grego, no original. Nunca ouvi explicar isso, então ouça com atenção. O termo doutrina implica em, primeiramente, conteúdo doutrinário. Conteúdo. Segundo, implica método, metodologia. Principalmente quem lida com criança, principalmente quem lida com novo convertido, enfim, para todo mundo. E qual é a terceira coisa, irmão Gilberto, que está implícita no termo doutrina? Público-alvo. Público-alvo, não se esqueça que é ligado por um traço-união. Público-alvo. Eu podia projetar isso, mas evito pedir ao pastor, porque toma tempo e precisa de apontador eletrônico, enfim. Mas não é esquecimento. Público-alvo. Qual é o meu público para doutrinar? O meu público é como esse aqui, que
que é, eu diria, congregacional, ou seja, é a igreja como rebanho, como congregação. Não, irmão, não. O nosso seminário é um seminário sobre um outro assunto. Então, a terceira coisa implícita no termo doutrina é público-alvo. Quem é o meu público? É obreiros? É crianças? É a congregação toda? É só mulheres? Eu já realizei seminário só para mulheres. Realizei também seminário só para homens, para ter mais liberdade de tratar dos assuntos, enfim. Então, veja como é rico o termo doutrina, que, dependendo da passagem, às vezes é traduzida como ensino. Eu não vou lhe dar aqui com o texto original, não é o nosso objetivo. Então, nós estamos na página 5 e vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Essa parte que eu mencionei que o termo doutrina, ela envolve 5 campos de estudo, doutrinas, 5 grandes campos de estudo. Quando você estudar o assunto com vagar, não esqueça de demorar. E um desses campos é escatologia. Escatologia é uma das formas de profecia. O nome já está dizendo, doutrina das coisas futuras. Mas há mais de 4 outros campos extraordinários na Bíblia. Prosseguindo, esse trecho antes da letra A é TPC, é trabalho para casa. Não vou mexer aqui. Eu aconselho que você ou marque a lápis ou tinta, mas é TPC. Você sabe o que é TPC? TPC é trabalho para casa, ou seja, estude em casa. Mas por que, irmão Gilberto? Porque o seminário termina sexta-feira e eu não quero nunca que aconteça. Poxa vida, o seminário termina hoje e o irmão Gilberto deixou 10 páginas em branco. Não, absolutamente. Prosseguindo, na página 5, veja a letra A. A doutrina da morte e do estado intermediário, dos salvos e perdidos. Veja, são duas doutrinas juntas, interligadas. Da doutrina da morte, morte com M maiúsculo. A morte é o quê? A morte é um ato, a morte é uma ocorrência, a morte é um ser, é o quê? Essa doutrina trata disso. Mas também o estado intermediário. O que é estado intermediário? É a permanência daquela pessoa que morreu entre o momento da morte e da ressurreição. Ou seja, o justo, o salvo, como eu creio que é o seu caso, é o meu, salvo, não estou dizendo crente, nem estou zombando, Deus me guarde. Mas a Bíblia diz que até os demônios creem. Não, estou falando de salvo. Como os irmãos que estão me ouvindo, eu acredito que você é uma pessoa salva, nascida de novo, é convertida, enfim. É diferente nesse ponto aqui, é bem diferente. E o ímpio, a pessoa ímpio, perdido, coitadinho, na hora que morre, o que é que acontece? Mas a Bíblia trata disso? Trata. E trata, claro, mas aonde? A Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. Mas como é que a minha nora, a minha sogra, a minha vizinha, morreu um parente dela e de repente ela ia caminhando sozinha de manhã cedo e teve um encontro com essa pessoa? Ou é mentira ou o diabo que fez isso? O demônio. Mas quem morre, na hora que a pessoa morre, é o que a Bíblia explica. Na hora que a pessoa morre, crente ou não crente, Deus diz: acabou toda a sua liberdade, agora é comigo. Agora é comigo. Graças a Deus que eu e vocês estamos seguros. A Bíblia diz que tem até anjo esperando a gente ali. Lembra? Lá em Lucas 16, que aliás, em Lucas 16, muita gente diz que é a parábola de Lázaro. Meu irmão, aquele título ali de parábola é do editor, no original não tem não. Aquilo é um fato real.
Vou repetir, porque já ouvi alguém pregar no microfone isso. Que lá em Lucas 16, quando a Bíblia fala a respeito do rico e Lázaro, e etc, e etc. Você conhece a história. Parábola não é parábola. É um fato real. Real, real, real. E lá tem essa maravilha, que quando um crente salvo falece, já tem anjos de Deus aguardando para levar. Mas não é só aguardando, é porque Deus sabe que esse espaço aqui em cima também está contaminado. Contaminado pelo pecado e pelos demônios. Lembra do Apocalipse 12, quando vai haver uma limpeza e Deus vai mandar o diabo, o demônio ficar só aqui na terra? Enfim, prosseguindo, da página 5. A doutrina da morte e do estado intermediário. Intermediário quer dizer temporário. Temporário. Logo, logo nós vamos pegar versículos da Bíblia. Ficamos de olho no relógio. Biblicamente, morte não significa extinção. Mas só faltava essa agora. Meu irmão, nem eu nem você temos culpa de aprender isso errado. A Igreja Católica tem culpa, mas o público. Morte na Bíblia não quer dizer extinção. O ser humano não é igual a uma árvore que quando morre não sobra nada. Daí a pouco virou pó. Não, na Bíblia a palavra morte literalmente significa separação. Separação. Quando é morte física, ou seja, morte do corpo, é separação entre o físico e alma e espírito. Mas a Bíblia fala também de morte espiritual. O que é morte espiritual? Infelizmente, a pessoa que morre sem salvação, mesmo já estando viva aqui, já está morta. A Bíblia diz, devido ao pecado. O pecado é morte espiritual. Mas a Bíblia fala também de uma segunda morte, que significa, ao pé da letra, morte eterna, separação eterna de Deus. Deve ser horrível. Deus nos guarde, Deus nos guarde. Espero que você nunca se desvie, nunca volte atrás. Quando Jesus disse naquele momento, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando ele falou sobre a volta, disse, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos. E irmão, lembra uma das coisas que ela fez? Quando ela saiu de Sodoma, olhou para trás. Olhou para trás. Ou seja, ela saiu de Sodoma, mas não tirou Sodoma de dentro dela. E não tem crente que aceita Jesus, mas não tira o mundo do coração? Tem crente que aceita Jesus, aceita mesmo, mas não tira o mundanismo dentro de si. Mas Deus não tira, é você que tire com o poder do Espírito Santo. Eu já tentei isso. Está mentindo. No Espírito Santo, alguém se recorda aqui, é claro que os irmãos se recordam bem de João, o Evangelho, os capítulos 14, 15 e 16. Não vai mexer na Bíblia agora. 14, 15 e 16. Há um tema único nos capítulos 14 e 15. Um tema só, que é a vinda do Espírito Santo para estar com a igreja. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Eu vou, eu rogarei ao Pai e Ele mandará outra. Aquela palavra outra também é muito rica de merecer ser explicada aqui, e eu não vou fazer isso. O outro Consolador. E os irmãos se lembram que Jesus falou várias vezes, e graças a Deus aconteceu. Os irmãos se recordam que no dia de Pentecostes o poder desceu maravilhosamente, enfim, através da Bíblia toda. Então, daqui a pouco a gente pega versículo da Bíblia para ler. Agora, pela leitura, separação entre a alma e o corpo. O que é? Separação entre o homem e Deus nessa vida. Que morte é essa? Separação entre o homem e Deus na outra vida, mas de maneira eterna. Prosseguindo, os algarismos 3 e 4 e 5 e 6 é TPC. Vou repetir, é seminário. Estou na página 5. Os números 3, 4,
5 e meia dúzia. É TPC, é trabalho para casa. Não vou mexer aqui. Eu não estou dizendo que é matéria irrelevante. Não, é relevante. Só que nós temos uma coisa chamada relógio, que controla o tempo, e o relógio não retroage, a não ser o relógio de sol de atrás, que por um milagre voltou 10 graus à sombra. Os irmãos conhecem esse milagre extraordinário que Deus fez, né? Deus fez. Então, vamos para a página 5, letra B, B de bom. A doutrina da ressurreição dos salvos e dos perdidos. Mas vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia. Se você trouxe sua Bíblia, vamos rapidamente voltar à letra A. A letra A. A doutrina da morte e do estado intermediário de salvos e perdidos. É uma doutrina escatológica. Vamos tomar. Os irmãos, verifiquei que eu coloquei muita referência. E ontem eu cheguei a dizer, estou confirmando hoje, elas foram examinadas à luz do original. Por que, irmão Gilberto? Porque a língua humana é traiçoeira, o português, o francês, o espanhol. Então eu pergunto para o auditório, como reproduzir um pensamento de Deus em linguagem humana? Me responda. Como reproduzir em linguagem humana um pensamento de Deus? Não tem como. Imagina um pensamento de Deus, como é o caso da Bíblia. Como é que eu vou colocar isso em língua portuguesa? Eu vou ter dificuldade. Com isso eu estou querendo dizer que quem está me ouvindo aqui e puder e quiser, porque você não estuda e não continua estudando exegese e hermenêutica. Exegese e hermenêutica, lida com isso, né? E não para nunca. Eu vim estudando isso e quanto mais estudo, mais descubro que não sei nada de tão profunda que é a Bíblia. Tão profunda. Então, nessa letra A, nós vamos ler Romanos 5 e 12. Ainda temos um bom tempo para, eu não digo intervalo, para a pausa que a gente faz de 15 minutos, né? É claro que se eu pudesse, daria meia hora, que geralmente é o normal, para quem quisesse a banheiro, cantina, compra, etc, aquilo outro, compra que eu digo, material que está à venda. Romanos 5 e versículo 12. Irmão Wilson, dá um pulinho aqui, por favor, está quente. Coloca, por favor, meu paletó aí na cadeira, né? Dê licença, irmão Zé Luiz. E os homens que estão também de paletó e quiserem. Se eu fosse a presidente Dilma, eu baixava um decreto. E toda mulher usasse paletó e gravata. Obrigatoriamente. Para saber como esse negócio é chato. Mas, se eu fosse Dilma, os irmãos riram, mas... Romanos 5, 12. Vamos ver. Como eu disse ontem, eu poderia numa hora dessa pedir que alguém se levantasse e lesse. Mas eu evito fazer isso porque o auditório aqui é muito vasto. Então, você não tem microfone igual eu tenho aqui. Então tenha paciência e procura Romanos 5, 12. A referência está na letra A. 5 e versículo 12. Que diz assim: pelo que não está vendo que eu estou violando a lei do contexto, mas é o jeito, devido ao tempo. A expressão pelo que, você está vendo que é conclusiva, vem de longe. Versículo 11, o 10, o 8, o 9, o 7 e o 5, não vou ler. Eu vou direto para o 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, vocês sabem que foi Adão, e pelo pecado a morte. Veja que coisa horrível. Pelo pecado a morte.
E muita gente pensa que é só a morte física. Eu acabei de colocar na apostila dizendo que existe a morte espiritual. E existe a morte eterna, que a Bíblia também chama de segunda morte. Voltando à leitura. Pelo que, como por um homem entrou o pecado, interessante, irmão, que quem pecou primeiro foi Eva. Mas quando Deus foi acertar a conta, aceitou como homem. Alguém diz por quê? Examine a Bíblia. Examine. Eu não vou dar a resposta, porque você pode examinar e descobrir. Escuta, quem pecou primeiro não foi Eva. E quando Deus foi acertar a conta, chamou Adão, procure na Bíblia. Por falar em pergunta, e hoje é a segunda noite do estudo, se algum dos alunos tiverem perguntas a fazer, quais são as normas do seminário? Eu não sei se o pastor Carlos está por aqui para ouvir, mas o pastor Wilson está presente. Então, se alguém tiver perguntas sobre a escatologia, as normas são: redija, e não tem a pena do papel. Redija a pergunta, e não tem a pena de papel, nada de papelzinho. Redija, e além de redigir, faça um histórico da pergunta. Pergunta não cai de paraquedas. Como é que essa pergunta surgiu na sua mente? Ela tem uma história, ela não caiu de paraquedas. Então eu preciso que a pessoa redija a pergunta. Segundo, que faça a história da pergunta e não entregue para mim. Entregue para o pastor Wilson ou o pastor Carlos Pedro, porque são eles que vão depois observar alguma coisa e depois consultar o pastor José Rodrigues, e depois é que vem para mim. E se houver tempo, quem sabe, quinta-feira ou sexta-feira, mas se alguém tiver pergunta, eu peço que faça isso até amanhã. Lembre-se que amanhã já é quarta. Bom, quem sabe? Vou terminar a leitura do versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Que horror, meu Deus! Mas graças a Deus que Jesus veio. Jesus veio por amor, enviado por amor. Deus amou o mundo, que Deus tanto o mundo que deu seu Filho. E graças a Deus que ouvimos o Evangelho, aceitamos o Evangelho de poder e aceitamos a Jesus. E Jesus continua salvando. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer: eu ouvi a pregação, eu li a Bíblia, eu ouvi, eu fui à frente, aceitei, e não aconteceu nada na minha vida. Mentira. Nunca alguém se decepcionou, nunca alguém vai se decepcionar com Deus. Deus não falha. Quando existe problema desse tipo, é a própria pessoa, e nela está o próprio problema. Mais uma referência, eu estou lendo pelo menos duas em cada doutrina. Abra, por favor, em Apocalipse 14:13. É um tantinho de nada de Bíblia, mas um seminário de Bíblia, um seminário de escatologia, como outro qualquer, tem que entrar bastante Bíblia. Apocalipse 14:13, que se refere ao povo santo. Apocalipse 14:13. Eu também estou procurando. 14, versículo 13. Que diz assim: e ouvi uma voz do céu. Que coisa gloriosa! Uma voz vinda do céu. E ouvi uma voz do céu que me dizia, João, dizendo isso: escreve. Então, irmão, não é pecado escrever.
Escreve. 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 Agora, é claro, escrever com a pessoa tendo juízo, enfim. Escreve. Bem-aventurados, ou seja, felizes, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Como estão no seminário, eu volto a dizer, essa expressão no, que você sabe que é uma combinação em português de uma proposição, um artigo, no original não é isso. Como traduzir? Só um estudo e um curso. O irmão pensava que esse no aí é em português em mais ou nada. Nem eu vou dizer que não há necessidade do original. É uma expressão fortíssima, fortíssima, no Senhor, no Senhor. No Antigo Testamento não existe, só no Novo. Voltando à leitura. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos. E olha agora o final. E suas obras os sigam. É como eu disse ontem, que obras para salvação é uma afronta a Deus. É uma afronta. Como acontece o caso das penitências, não sei o que, aquilo outro. Nunca me esqueço quando eu estava em Portugal há pouco tempo. O irmão sabe, aqui deve ter irmãos que são portugueses e sabe que em Portugal há uma grande catedral em Fátima, e eu julgava que, não pode ser que fosse mentira, mas eu achava que era exagero quando me disseram que veio gente do mundo todo. Naquele dia eu tirei a dúvida. O pastor que me levou lá, sem exagero nenhum, irmão, o campo da catedral comporta 1 milhão de pessoas. O campo, 1 milhão de pessoas em pé. Pense nisso, o tamanho. E por que eu estou citando isso? Um homem vinha andando no calçamento de joelho, e o joelho sangrando. De vez em quando o homem parava para dar um jeito no sangue. Eu disse comigo mesmo, meu Deus, que coisa horrível. E aí o meu colega, um pastor português, eu disse, irmão, pergunta para ele o que é isso. Ele disse, se eu perguntar, eu sou português, é capaz de ele achar ruim. Mas o irmão que é brasileiro, pergunta. Então, com bastante tato, o homem tinha mais ou menos uns 50 e poucos anos. Então, eu cheguei para ele, pedi licença e disse, meu amigo, eu sou brasileiro. Além de brasileiro, eu sou também jornalista, portanto, não se preocupe com a minha pergunta. Mas me diga uma coisa, por que é que está acontecendo um caso desse, o sangue estendido no asfalto, o senhor para trocar a atadura, de joelho, ele disse, com a promessa que eu fiz, a Virgem de Fátima, de pegar todo esse trajeto que é mais de 1 quilômetro de asfalto, de joelho. Deus nunca exigiu isso de ninguém. Tudo Jesus fez por nós, tudo. Agora, depois de salvos, a Bíblia diz que nós fomos salvos para praticar boas obras. Então esse versículo é uma riqueza. Veja como é que diz no final. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. E veja que maravilha. E suas obras os sigam. Ou seja, estão escritas no livro de Deus, as boas obras. Essa outra doutrina que nós tocamos de leve, nosso tempo ainda, graças a Deus, está favorável, a doutrina da ressurreição dos salvos e do perdido. Estou indo para a página meia dúzia. Então, a página meia dúzia, ela toda é TPC, é trabalho para casa. Caso o irmão não consiga, depois que o seminário terminar, mas não deixe cair por terra. Eu sei que todo mundo aqui deve ser muito ocupado,
Mas a página meia dúzia, toda ela é trabalho para casa, TPC. Não esqueça disso, anote ou memorize, enfim, memorize. Então, é profundo o texto, mas é o tempo que é dosado direitinho. No final da página meia dúzia, tem o item 4 que diz assim: o falso ensino do sono da alma. Não vai dizer que você já não ouviu isso, mas é falso. Essa expressão sono da alma, e os irmãos sabem que os adventistas creem nisso, mas não é só adventista, outros também creem, até pentecostal, não tem base na escritura. Então, vamos para a página número 7 e veja quantas referências eu coloquei. Então, pastor José Rodrigues, parabéns por o irmão ter orado e nos convidado para esse seminário de escatologia, porque é um assunto necessário à igreja, aos crentes. Certamente Deus dirigiu o irmão. Mas sono da alma é muitas denominações que creem nisso, não tem base na escritura. Veja quantos versículos eu coloquei. É claro que eu só vou ler os dois por causa do horário. Página meia dúzia. Desculpe, página número 7. Vamos para Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. É difícil na hora dessa, eu sei, você largar tudo e pegar a Bíblia, mas é o que eu estou pedindo. Deixa a apostila aí marcada, etc. E pega a Bíblia. Eu disse ontem que estou usando 4 canais de comunicação. Imagine se eu usasse 8. Aí ninguém pode usar. Eu estou usando microfone, eu estou usando Bíblia, eu estou usando apostila e muitas vezes estou usando também símbolos. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Eclesiastes. Não vá confundir com Eclesiástico, que é um livro apócrifo. Esse é Eclesiastes, da Bíblia Sagrada. Capítulo 9, versículos 5 e 6. 2 segundos, é normal, quem estiver procurando, ninguém poderá dizer que eu disparei igual uma flecha. Estou sendo rápido, é claro, que o seminário é curto, é uma semana. Mas ninguém pode se queixar que não houve tempo para consultar. No nosso caso é Antigo Testamento. 9, veja o versículo 5, que diz assim: os vivos sabem que eu de morrer. É uma notícia que não é boa. Não é boa, mas é verdade. Os vivos sabem que eu de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Veja o versículo meia dúzia. Até o seu amor, o seu ódio, sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século e em coisa alguma de que se faz debaixo do sol. Que dê tempo agora para demorar aqui uns 10 ou 12 minutos. Esse versículo é um tesouro para explicar que o sono da alma é uma mentira. Mais uma referência. Vamos para Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Mas irmão, sabe que a Bíblia está acima de tudo? Ontem eu cheguei a dizer aqui que o pouco com Deus é muito. Deus sabe. Lembra daquele menino que uma multidão estava faminta há 3 dias, irmãos, que eles estavam ouvindo Jesus pregar e ensinar. Desculpa a minha franqueza, você aguentava isso? Antônio Gilberto aguentaria? 3 dias. Veja a palavra de Jesus como era atraente, poderosa, enfim. E ele disse para os discípulos: dai voz de comer. E, encontrando a história, o menino, vamos dizer, emprestou a merenda dele
de 5 pães de cevada. Veja, não era nem de trigo. Cevada é muito mais barato. 5 pães de cevada e 2 peixinhos, não eram peixes grandes, 2 peixinhos. A Bíblia diz que a multidão era mais de 5.000 homens e mulheres. Comeram até se fartar e ainda sobrou 12 cestos. Jesus disse, não deixa se perder, guarda os 12 cestos. 12 cestos era um cesto para cada apóstolo. Eles eram 12. Então é isso que Deus faz. Ou seja, de um pouco Ele faz muito. Creia nisso esta noite. Glória a Jesus. Vamos para Atos, capítulo 7. Eu sei que são passagens conhecidas, mas o Espírito Santo pode fazer essas passagens novas, em folha, num momento como esse. 7 e versículo 60 de Atos dos Apóstolos, que também é denominado de Atos do Espírito Santo, que de fato é o Espírito Santo agindo no livro todo. 7, versículo 60, que diz assim, os irmãos conhecem essa história do capítulo 7, o caso de Estevão, aquele homem cheio da graça de Deus e infelizmente foi apedrejado e tudo e morreu. Quando chega no versículo 60 diz, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então eles pegam isso ao pé da letra para dizer que sono da alma é bíblico. Mas leia as referências que eu coloquei quando você puder, toda ela. Não se trata disso. O que adormece, num certo sentido, é o corpo, que vai para a sepultura, mas alma e espírito continua em plena atividade. Mais uma referência, 1 Coríntios 15, e aqui tem uma falha. Lembra de ontem que eu disse que tem falha na apostila da digitação? As pessoas que me ajudam, às vezes cometem falha. Quem é que não comete? 1 Coríntios 15, versículo 51, em lugar de 57. Se alguém puder, faça a correção. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 51. O capítulo 15 é um tesouro, é o maior capítulo da Bíblia sobre ressurreição. Veja que riqueza. É o maior capítulo da Bíblia sobre a ressurreição. E quando chega no versículo 51, diz assim, 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Você está vendo que na linguagem bíblica, a morte física era considerada um sono, porque o corpo colocado no caixão da sepultura não se move, etc. Daqui a pouco é destruído. 51. Não, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados. Quanta riqueza está nessa expressão transformados. 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 E veja, a Bíblia não explica, que são verdades tão profundas que a nossa mente atual, mesmo uma mente prodigiosa como a sua, não entende. Mas nós vamos entender a partir daquele momento. Prosseguindo, na página número 7, temos ainda pouquinhos minutos, vamos aproveitar bem o tempo. O item número 5 é TPC, é trabalho para casa. Caso você anote, não se esqueça, a página 7, o tópico número 5 é TPC, trabalho para casa. Estou indo para a letra C, a página não esqueça, número 7, a doutrina da vida de Jesus. Era isso que você estava esperando? De todas as doutrinas escatológicas, todas, essa é a principal. Se, concordando com o pastor Zé Rodrigues e ele comigo, se a gente resolvesse a partir desse momento
não tratar de outra doutrina escatológica, só essa, era bastante. Ou seja, sem a vida de Jesus, nada feito, mas com a vida dele, tudo feito. Tudo feito. Então, qual é a principal doutrina escatológica? A principal, ou seja, todas dependem dela. Essa daqui, a doutrina da vida de Jesus. Evite dizer volta, porque vida não é só volta. A doutrina da vida de Jesus. A sua abrangência, sua série portentosa de eventos no céu e na terra, segundo está revelado nas Escrituras. A vida de Jesus é a principal e também a central e a mais extensa doutrina escatológica. Então, ela está, como os irmãos já notaram, presente em todos os evangelhos, e eu disse ontem à noite, e vou repetir o que eu disse. Ela faz parte da pregação do evangelho. Você não prega? Você não fala de Jesus para os perdidos? Você não trata de discipulado? Precisa conhecer escatologia. Quem prega o evangelho, escatologia é parte disso. Vamos ver a passagem, depressinha. Mateus 24. Mateus 24. E veja o versículo 14. Se você for a Portugal, não se esqueça, lá eles dizem 14. Aqui no Brasil é normal eles dizem 14. Mas se você for a Portugal e quiser que ele dê uma risadinha, diga 14. 22, Portugal. 24, versículo 14. Ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado, pregação, pregado. Jesus não está falando aqui de ensino. Falar de Jesus, eu creio que todo auditório aqui tem feito isso, está fazendo isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todos a gente, então virá o fim. Então veja a escatologia dos evangelhos. Então, irmãos queridos e irmãs, eu particularmente os parabenizo. Eu sei que os irmãos estão fazendo um grande esforço. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certamente muita gente está vindo direto do trabalho, enfim. Mas lembre-se que nós estamos orando para você aguentar até sexta-feira. Eu também tenho muito o que fazer, mas estaremos aqui juntamente com minha esposa, pela graça de Deus. E muita gente pensa que escatologia, não, escatologia é um assunto extra, é como se fosse um apêndice. Não, olha aqui no versículo. É parte integrante da pregação do evangelho. E Jesus disse: este evangelho do reino será pregado. Está aí na Bíblia, pode ver. Ele não disse ensinado, pregado. E veja o final do versículo, se não é escatologia pura. Então vale a pena estudar o assunto. Temos só mais um minuto para a nossa pausa. Voltando à página 7 da apostila. Em resumo, a vida de Jesus abrange os sinais precursores da sua vida, os sinais, e esses sinais estão ocorrendo. Fique atento a isso que eu vou dizer agora, que é rápido. O irmão lembra de Apocalipse capítulo 6, de memória, capítulo 6, que é durante a grande tribulação, onde a Bíblia diz que haverá multiplicação de feras da terra. Pega o texto grego original para ver. É o que a gente chama hoje de micro-organismo, bacilo, não sei o que, a zika, esse negócio por aí que está acontecendo, que não tem jeito nenhum, não tem remédio nenhum. Vai se multiplicar, cada vez mais aparecer isso. E assim vai uma multidão de sinais. A vida de Jesus abrange, em resumo, os sinais precursores da sua vida. Eu vou ver se na aula da manhã, ou quem sabe na sexta-feira, demora um pouquinho aqui, porque o mundo não é só Rio de Janeiro, o mundo não é só Brasil. Outra coisa, o arrebatamento da igreja. A igreja
ser tirada daqui com poder sobrenatural divino e no instante. A palavra arrebatamento no original, que muita gente não sabe lá, arrebatar não é pegar assim, puxar depressa, isso na língua portuguesa. No original, o termo rapazo, no grego no original, é retirar com poder, que ninguém nunca ouviu falar de tanto poder. E no instante, Jesus vai levar a sua igreja daqui. Não convém, irmão, você está preparado e eu? Porque não vai dar tempo, irmão, por favor, me perdoa, eu lhe ofendi, não dá tempo. Corre lá, pede perdão àquele irmão, não dá tempo. Acerta as coisas com Deus agora. Porque o arrebatamento é momentâneo. Ainda prosseguindo, antes do nosso intervalo, a vinda de Jesus abrange também o julgamento da igreja, o chamado Tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, veja o plural, as bodas do Cordeiro, a aparição pessoal de Jesus nos ares, com poder e grande glória, meus irmãos. Isso vai ser um assombro para o mundo incrédulo. E outra coisa, nós já viremos com Ele. Nós já viremos com Ele. Não é melhor aceitar Jesus e viver para Ele? Sim. Nós estamos ainda na página de número 7. Não se esqueça que na página 7, no tópico número 2, tem muita referência sobre a vinda de Jesus. Na Bíblia toda, são 1527. Isso não está na apostila, não. Na Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, há 1527 referências à volta de Jesus, à vinda de Jesus, Antigo e Novo Testamento. Isso não está na apostila, mas pode ser útil para você um dia. Então veja quanta referência. Estou indo para o tópico de número 3, página 7. Nós estávamos tocando nesse assunto, quando o tempo esgotou, estou indo agora para o tópico número 4. Quando ocorrerá a vinda de Jesus? Ela ocorrerá a qualquer momento. Vamos tomar um versículo. É a Bíblia, deixa a Bíblia falar. Vamos tomar essa referência de Apocalipse capítulo 3 e versículo 11. Quem sabe se não tem alguém dizendo, nunca vi tanta correria com Bíblia, mas é isso mesmo, seminário. Existem assuntos que são curtinhos. Eu acabei agora de organizar um estudo que Deus me deu sobre tipos de ovelhas no rebanho do Senhor. Que tipo de ovelha sou eu? Dá para ministrar, quem sabe, numa noite. Mas um assunto como escatologia é vastíssimo, como os irmãos estão notando. Então, Apocalipse 3 e versículo 11, nós vamos localizar 3 e 11. Aqui está. São textos, quem sabe, que os irmãos conhecem de memória, parabéns. Quanto mais conhecer, melhor. Mas 3 e 11 diz, versículo 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo venho. E isso já passou de 2000 anos. Mas 1000 anos para o Senhor é como um dia. São uma das grandes referências da página 7. E os irmãos se lembram de ontem à noite, quando abrimos os trabalhos, e no capítulo 22 de Apocalipse, 3 vezes no mesmo capítulo, 3, Jesus dizendo, presto venho.
presto venho. Por que não tem 4? E por que não são 2 vezes? Porque são 3. Você não vê nisso uma evidência tipológica da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? No último capítulo, 3 vezes Jesus dizendo: eu venho sem demora, eu venho logo. Então é um grande conforto para todos nós. Ainda na página 7, quando ocorrerá a vinda de Jesus? 3 evidências. Comparar Lucas 17, 26 a 30, 32. Com o que está ocorrendo hoje dentro e fora da igreja. Vamos dar uma olhadinha rápida, por favor. Lucas 17. Evangelho segundo São Lucas 17, de 23, de 26 a 30 e também o 32. Procure que eu também estou procurando. A gente podia usar, claro, data show, e no instante eu podia usar até a sua própria mídia, o seu WhatsApp ou coisa parecida. Mas a vantagem que tem de usar a Bíblia lendo é que aprende-se mais. Aprende-se mais. Não vai pensar que eu sou amigo simplesmente de coisas velhas, antigas. Não, mas coisas que possam ajudar a fixar as verdades divinas na mente. Lucas 17, veja o versículo 26. Acompanhe a leitura comigo silenciosamente. 17, 26. Lucas. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Veja, o próprio Senhor Jesus chamava-se a si mesmo Filho do Homem. Veja, não é filho de homem. E no original aqui está enfático. Uma coisa que na língua portuguesa não existe. Aqui tem muita gente que deve falar o hebraico e o grego e sabe o que é. Aqui no original é enfático. Ou seja, é um tesouro. Voltando. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. F maiúsculo, H maiúsculo. Por que é que Jesus chamou-se a si mesmo de Filho do Homem? Por causa de ter tomado forma humana. Forma humana. Nasceu como um bebê, sujeito aos cuidados de uma mulher, sendo amamentado, cuidado direitinho, etc. Mas muito cedo ele sabia que tinha vindo a este mundo para ser um sacrifício expiador do pecado. E ele morreu por amor. E morreu porque quis. Quando uma vez começaram a importuná-lo, ele disse: e se eu não tivesse vindo? Como quem diz, eu vim porque quis. Quis como? Por amor. Amor. Amor divino. Amor divino. É bem possível que amanhã, na aula de quarta-feira ou quinta, eu possa rapidamente mencionar os 6 tipos de amor. Você conhece esse assunto? Os 6 tipos de amor que existem no mundo. 6 tipos. Porque tem muita gente por aí abrindo o bocão, botando ali fora: eu amo, eu amo. Mas com que tipo de amor? Agora, uma coisa interessante, irmão. Desses 6 tipos de amor, o 6º a Bíblia não menciona. Só a humanidade. O 6º. Mas o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º a Bíblia tem. E palavras diferentes no original. Você não gostaria de estudar esse assunto? Em português só tem A-M-O-R. Como é que você vai saber? Que amor é esse? Agora, o problema é da Bíblia, o problema é da língua portuguesa, da língua espanhola, da língua inglesa. Vamos ver se dá tempo, quem sabe, ou 4ª, ou 5ª, ou 6ª. Assim será também nos dias do Filho do Homem, veio por amor, é claro, amor divino. Amor divino, o amor de Deus, o amor que excede todo entendimento. Glória seja ao seu santo nome. A leitura pede para ler também o 27, o 28, o 29 e o 30. Veja o 27.
se você está com a Bíblia aberta. Comiam, bebiam. Você está pensando que comer e beber aqui no versículo é isso que a gente faz hoje? É claro que não é. Eu não preciso explicar. Leia a passagem toda quando você puder. É comer e beber, suco, água, etc. Não. Examine a passagem toda. O que Jesus está dizendo aqui é que antes dele voltar, haveria multiplicação do ludismo. Não estou falando nudismo. Estou falando L. Você sabe o que é ludismo? Não vai dizer que você não sabe. Irmão Gilberto falou de nudismo. Nudismo não. Eu estou falando de L. Aí o Datashow ajudaria. Ludismo. E você sabe o que é ludismo? É o tempo todo levando a vida na brincadeira. Se a semana toda fosse de feriado, vamos lá o tempo todo farreando, etc. É o sentido aqui. Não vai pensar que é como hoje, quando você tem sede, vai lá e bebe. Quando você está com fome, vai lá. Não. Aqui, o sentido, o termo como está, é o que nós estamos vendo hoje acontecer. Ludismo. Nós estamos nessa época. Mas, irmão Gilberto, é pecado? Não, não é pecado se for praticado com sabedoria. Os irmãos se recordam de uma vez que Jesus chamou os 12 e disse: venham comigo a um lugar deserto e repousem. E disse que eles pegaram um barco, atravessaram o mar da Galileia, venham comigo e repousem. Então não é pecado. Ah, o pastor da igreja entrou de férias, então esse pastor é pecador. Não diga isso, o pastor prefere descanso. Jesus fez isso também. Enfim, comiam, bebiam. Não se esqueça que o assunto aqui, no sentido teológico, é ludismo. Nunca se viajou, é hotel, enfim. Eu não estou dizendo que é proibido o crente fazer isso, mas com sabedoria. Casava e dava-se em casamento. Como traduzir isso como está no original? Eu sempre estou provocando muita gente aqui a se envolver com exegese hermenêutica. Mas como eu vivo isso o tempo todo, não posso esquecer. Casavam-se e davam-se em casamento, no original o sentido é casa e descasa, descasa e casa de novo e descasa. E não está acontecendo isso? Na igreja do Senhor não pode acontecer uma coisa dessa. Você já leu a história de certas pessoas aí? Você tem lido essa revista de banca de jornal? Virou brincadeira, casa, descasa, daqui a pouco descasa de novo, casa outra vez. Deus nos guarde. Ou seja, o que Deus determinou foi o casamento bíblico ser vitalício. Ah, mas acontece que não deu certo. Quem sabe se não é porque não oraram. Não oraram. E casaram simplesmente com o sexto amor, que a Bíblia não menciona, o chamado erótico. Eu não ia nem explicar isso, deixaria para amanhã ou depois. O sexto tipo de amor, na Bíblia não está. É o chamado amor erótico. Amor no sentido sexual. Amor no sentido instintivo. Instinto. E eles pensam que é amor. Em casa os pais não ajudam. O menino está crescendo. A menina já é mocinha. E um se interessa pelo outro. Ora, um menino se interessar pelo outro, Deus nos guarde. Que é isso? Uma menina se interessar por outra para namorar, que é isso? É uma praga, um demônio. É claro que uma menina, um menino jovenzinho se interessa pelo sexo oposto. Mas, irmão, isso não é amor. Não é amor. Isso é instinto. Mas o pai não explica, a mãe não explica, o pastor não explica, o professor da escola dominical, ao contrário, bota fogo. E daqui a pouco, o que vai acontecer? É o pior. Então, vamos ver se amanhã dá para a gente mencionar os 5 tipos que estão na Bíblia. Por que é que Deus não colocou o sexto na Bíblia? Imagine se Deus tivesse colocado. Deus sabe o que faz. Não vá pensar que eu estou dizendo que o sexo é pecado. O que eu estou dizendo é que a prática sexual é exclusiva do casamento. Exclusiva.
do casamento. Do casamento. Fora disso, pecado, pecado. O sexo é uma coisa sagrada. Voltando, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. A frase do original é muito forte aqui. Casa, descasa, casa de novo, descasa outra vez. Se aqui tem alguém nessa situação, por favor, não se manifeste. Sossegue, tome jeito. Tome jeito, sossegue. Prosseguindo. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a tudo. Você está vendo tipologia bíblica? Você ainda vem dizer que tipologia não é profecia? Olha aqui, o dilúvio do tempo de Noé como um tipo. Então, muita gente lê a história do dilúvio e fica surpresa. Eu não estou criticando. O que eu estou querendo dizer é que a pessoa lê como história, 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 tudo bem. Mas olha aqui atrás da história doutrina. Então, você lembra que a Bíblia tem pelo menos 12 livros históricos? Alguém conhece aqui, por exemplo, o livro de Josué? É história, lembra de Juízes e outros mais. Tem gente que todos os anos lê aquele livro, fica encantado com a história. Parabéns, não estou criticando, mas a doutrina você extraiu e tem lá, ora, se tem é muita. Toda ela, olha aqui um exemplo disso. Vou prosseguir. Versículo 28. Estou em Lucas, para os irmãos que entraram agora, em Lucas 17, sinais da volta de Jesus. E o nosso tempinho está caminhando, eu estou de olho aqui no relógio. 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, ludismo. E hoje, quando você visita aquela região, você ainda sente no espírito. Eu, quando estive em Israel a última vez pesquisando, corri risco, atravessei o Mar Morto, que do outro lado é a Jordânia, e não é fácil ali, é muito perigoso, mas um colega se dispôs aí comigo, que eu queria trazer pelo menos uma das pedrinhas do que Deus fez ali, transformou tudo, toda aquela rocha transformou simplesmente em pedras que foram destruídas pelo fogo celestial, fogo divino, né? E trouxe. 28. Da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, e olha agora o que é que entrou, compravam, vendiam. Mas que pecado tem isso, irmão? Mas é o que está acontecendo hoje, o tal do consumismo. Você sabe o que é consumismo? A pessoa tem o aparelho, mas ele ficou velho, compra outro perfeito, ou então joga fora, eu não sei. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai guardar velharia, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas olha aqui um aviso de Deus. Diz que, o versículo 29, compravam, vendiam, plantavam,29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora estou indo direto pela apostila para o versículo 32. 32, que diz assim, 32, é o 31 e não 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai, Jesus disse, lembre-se dela. Eu já cheguei a dizer na parte anterior da aula que ela saiu de Sodoma, mas não tirou Sodoma do coração dela. E os irmãos se lembram que foi só um olhar, que ela olhou para trás. Dá para você entender o conteúdo doutrinário dessa frase? Eu não vou ler, o tempo não dá mais. Mas qual foi o pecado dela? Olhou para trás. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Que às vezes o que faz um crente cair é um pecado que ele chama de mínimo. Olhar para trás é uma coisa mínima. Se agora a gente fosse fazer um exercício aqui, era só dizer para o auditório, por favor, irmão, vire-se para trás. Todo mundo se viraria. É uma coisa simples e leve.
leve. E tem gente que pensa que Deus só detesta o pecado quando é uma coisa escandalosa e pública. Olha aqui uma prova de que não existe pecadinho. Todo pecado é terrível. Para Deus não existe pecadinho. Tudo é pecado grave. Lembrai-vos da mulher de Ló, que uma das coisas foi olhar para trás. O que é olhar? Não custa nada. Mas ela olhou, como eu disse, ela saiu de Sodoma, mas não tirou Sodoma do coração dela. Os irmãos se lembram do povo de Israel? Talvez o tempo, ainda tem alguns minutos. Os irmãos se lembram do povo de Israel? Acompanhe o meu raciocínio. Estou na Bíblia, ilustrando. Os irmãos se recordam que pelo poder de Deus, o Mar Vermelho secou, abriu um caminho, uma coisa maravilhosa, e passou toda aquela multidão, inclusive com seus animais, vacas e bois e cabras e tudo, passaram a pé enxuto. Imagine que milagre extraordinário. Só que não tiraram o Egito do coração deles. Como é que você sabe disso, irmão Gilberto? Quando você estiver em casa, estude Números capítulo 14. Estude em casa. Não vou dizer. E o que é que tem em Números? Acompanhe o raciocínio, eu estou dentro da Bíblia. Em Números 14, eles disseram, e só existe esse odiento maná para a gente, odiento maná para a gente comer. Muito melhor era no Egito que a gente tinha comida de graça. Mentira, que eles nunca tiveram nada de graça, pagavam caro, era um escravo. E outra coisa, eles não se lembram o que eles disseram no capítulo 14? Bom seria a gente voltar para o Egito. Vamos levantar um comandante aqui para voltar para o Egito. Vamos levantar um comandante e voltar para o Egito. Era melhor, era melhor, era melhor. Deus entrou em cena e disse, Moisés, sai do meio que eu vou destruir a todos agora. E vou fazer de ti uma nova nação. A Bíblia diz que Moisés caiu de rosto no chão. Não foi ajoelhado, não. Foi o rosto mesmo no pó. Não sei se você já orou assim. Orou de rosto no chão. No chão mesmo. Deus tem misericórdia. Deus tem compaixão. Senhor. E ele disse que ele clamou. Prostrado no chão, molhando o chão de lágrimas. Senhor, o que é que os ímpios vão dizer? Que tu tiraste esse povo do Egito para matar no deserto. Meu Senhor, Deus disse, tá bom, eu perdoo. Só tem uma coisa, nenhum vai entrar em Canaã. Você está vendo que Deus pode perdoar, mas a recompensa, o castigo virá? Eu pedi perdão a Deus, eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu fui perdoada, mas estou sofrendo. É bíblico, então evite o pecado. Com a graça de Deus, evite. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés, eu perdoo, só tem uma coisa, nenhum deles vai entrar no Egito, a não ser aqueles dois. E morreram todos na estrada do caminho, foram morrendo. A geração que entrou em Canaã foi nova, inclusive sem circuncisão. Eu estou dentro do assunto, ilustrando. E os irmãos se recordam que quando eles chegaram defronte da terra prometida, passa o Rio Jordão. Eu creio que você conhece mapa bíblico, mesmo que você não tenha estado lá, como desta parte pelos estados. Chegaram à beira do Jordão. Aquela multidão maravilhosa de quase 2 milhões de pessoas. Deus chamou Josué e disse, Josué, prepara os sacerdotes, prepara a arca, manda os sacerdotes tomar a frente do povo. Moisés deu ordem, os sacerdotes do Senhor vieram para a beira do Jordão com a arca santa. E Deus disse, Moisés, Josué, na hora que os sacerdotes tocar o pé da água, o Jordão vai secar. E foi isso mesmo. Na hora que os sacerdotes, levando a arca, tocaram na água do rio, as águas que vinham de cima pararam. As águas que iam descendo foram embora. E ficou a terra seca. Louvemos a Deus esta noite. O Jordão secou. Mas veja o final da história.
Deus chamou Josué e disse: Josué, manda os sacerdotes ficar no meio do rio, bem no centro com a arca santa. Josué, escolhe um homem de cada tribo, são 12, escolhe um de cada tribo, para no meio do Jordão escolher uma pedra e colocar a pedra no ombro, uma pedra que a pessoa pudesse levar, e colocar a pedra no ombro. Não te esqueças. E assim foi. Os sacerdotes ficaram bem no meio do Jordão, o caminho aberto, seco, o povo todo passou, mulheres e crianças, louvando a Deus, etc. E quando estava naquela situação, Deus chamou Josué e disse: Josué, agora você, Josué, você que é o líder, escolha 12 pedras. Escolha 12. Você que é o líder, escolha 12 pedras. Josué escolheu no fundo do Jordão. Em seguida, Josué também escolheu 12 homens, e Deus disse para ele: no momento que a arca chegar do outro lado, a água vai voltar e sepultar essas 12 pedras. E aquelas 12 que os espias, que os 12 homens levaram, leve para o outro lado, para Gilgal, e levante um monumento ao Senhor. Você entende o sentido doutrinário? É Deus dizendo: além de você ser salvo, morra para o mundo. Além de você ser, Josué, essas 12 pedras que cada um dos 12 pegou no Jordão, deixa sepultada lá, para sempre, estão lá no fundo do Jordão. É Deus dizendo que o nosso eu, o meu eu, que quer mandar em nossa vida e empobrece tanto o crente, tanto que são pobres espirituais, as 12 pedras que teriam que ficar sepultadas no fundo do Jordão. E as outras 12 que Deus mandou Josué levar para o outro lado e fazer um monumento, é a nova vida em Cristo. Veja, a velha vida ficou lá de uma vez. Então, meus irmãos, é o evangelho que eu prego. Eu dou graças a Deus que a Assembleia de Deus é uma igreja renovada. Eu sei que tem muita gente aqui que não é da Assembleia, não importa, Deus te abençoe. Mas eu pergunto: sua igreja é avivada, é renovada, prega essa salvação, ou é somente uma história, etc. Jesus batiza lá com o Espírito Santo, e os crentes batizados falam em línguas, e o Senhor também derrama dons espirituais. Lembre-se que a Bíblia menciona 5 categorias de dons. Vou ver se quinto ou sexto dá para falar sobre isso. Quem sabe se não temos gente aqui que só conhece dons espirituais, aqueles dons maravilhosos de 1 Coríntios 12. Meu irmão, aquele ali são 5 categorias de dons espirituais. Veja que riqueza tua igreja recebe, e a minha. Então que Deus nos desperte. O nosso tempo está esgotado. Eu vou pedir ao pastor José Rodrigues que venha para a plataforma. Os irmãos estão vendo que eu estou terminando na hora certa. Eu pedi que o pastor José Rodrigues venha para cá. Ninguém, por favor, saia. Eu estou dentro do horário. O pastor Wilson, vou pedir que ele venha também para a plataforma. O pastor Carlos Pedro, se tiver, que são os secretários. E não se esqueçam, irmãos amados, amanhã, querendo Deus, quarta-feira, saiba que se você está orando, eu também estou orando por vocês. Você tem um aliado. Irmão Gilberto, não estou podendo, olha, a coisa está difícil, eu sei, mas Deus é maior. Eu sei que um auditório vasto como esse, há muita gente dizendo: olha, será que dá para eu vir em quarta, em quinta, em sexta? Creia em Deus. Eu também estou orando, eu e minha esposa, para todo mundo. Mas eu também estou com a saúde um pouco abalada. Deus dará graça. Mas eu conto com todos os irmãos aqui na quarta, na quinta e na sexta. E na quinta-feira, mais uma vez, eu rogo as orações. Lembra de ontem? Quinta-feira, querendo Deus, eu vou a São Paulo de manhã e volto para estar com os irmãos aqui à noite. Por quê? Porque vamos ter em São Paulo mais uma reunião da Conferência Mundial Pentecostal, que vai ocorrer em setembro lá em São Paulo, né? E querendo Deus, eu estarei indo. Vou pegar um voo aqui no Santo Dumont, 6 da manhã, acordar às 4:30 da manhã,
ir para pegar um voo das 6, depois não almoçar em São Paulo, que não dá tempo, após a reunião não almoçar, vir direto para o aeroporto, para chegar em casa ainda dá tempo de alguma coisa. Orem por mim nesse sentido, para que não haja atraso nos voos, enfim, e etc. Então vamos pedir que o pastor José Rodrigues, estamos em cima do horário, não se preocupe, e amanhã, querido Deus, estaremos aqui para continuar falando sobre a volta de Jesus.